noite, estamos aqui com mais um podcast Rotary Tiquirã em Ação. Hoje com essa personalidade aqui linda, a nossa companheira Tânia. A Tânia, que é do Rotary Club Brasília Lago Norte, presidente da Comissão DEI do Distrito 4530. Um alô aí para o nosso presidente Juliano, espero que esteja melhor. A Tânia, ela me passou aqui um currículo, eu pedi um pequeno e ela me deu um currículo enorme. Então a Tânia, ela vai falar pra gente um pouquinho dela. Mas antes, uma boa noite aqui do nosso companheiro, Wesley. Eu confundo a gazinha aqui. Boa noite. Tânia, seja bem-vinda. Espero que seja bem proveitoso, né, esse nosso podcast hoje. Boa noite a todos os que nos assistem. Melhoras ao presidente que está dengoso, né? Nosso presidente Juliano Mendes. Boa noite, Maciel. Boa noite. Muito obrigado novamente por abrir as portas aqui pra gente. Boa noite, companheiro Cássio, que está aqui na retaguarda. Na retaguarda aqui. E vamos lá, vamos ver o currículo aqui da nossa amiga Tânia. Nossa companheira Tânia. Tânia, fala pra gente um pouco aqui desse seu currículo. Quem você é, o que você faz. Fala pra gente, vou deixar você falar. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Tânia Maria Borges Gomes, associada representativa do Rotary Club de Brasília Lago Norte, classificação Pedagogia, servindo ao Distrito 4530, nesse ano rotário como presidente da Comissão DEI e vice-presidente do nosso clube, do Rotary Club de Brasília Lago Norte. Eu sou professora. Primeiramente sou professora, né? Além de rotariana, sou professora. Sou também artista plástica, licenciada em letras e gosto muito das artes, de artes em geral, cultura e exatamente sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre diversidade. E diversidade é cultura. Isso. E, bom, eu sou uma pessoa que não sabe ficar quieta. Eu gosto de fazer uma coisa de cada vez, eu até brinco e digo assim, olha, sou igual ao japonês, uma coisa de cada vez. Mas não consigo ficar parada. Estou sempre trabalhando. Eu acho que a gente pode começar e aos poucos vocês vão descobrindo como é que é a Tânia. Só um pouquinho, só puxar a palavra aqui um pouquinho, é que hoje a gente não fez a abertura, né? Gente, novamente, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Rotary Club de Formosa e Tiquirã em Ação. E eu já vou começar com uma pergunta aqui para a companheira Tânia. Passa que, como nós temos também quem não faz parte do Rotary, falar o significado aí do DEI? O que é DEI? Sim, DEI é diversidade, equidade e inclusão. E nós temos uma comissão para tratar desses assuntos, que na verdade são assuntos primordiais, assuntos altamente necessários. Agora, na atualidade, na verdade eles sempre foram necessários, mas nós já observamos que não tem como deixar de falar desses assuntos nesses momentos, nos dias atuais. Companheira, como a gente pode incluir a diversidade no Rotary e na vida? Bom, é muito fácil, né? Incluir a diversidade. Por quê? Diversidade é todos aqueles e tudo aquilo que está fora do chamado padrão que nós estabelecemos ao longo de nossas vidas. Vamos supor aqui que determinamos um padrão para um rotariano, que ele fosse socioeconomicamente bem favorecido, que ele fosse branco, que ele fosse loiro ou de cabelos pretos, que ele tivesse uma boa aparência e que tivesse olhos castanhos, vamos dizer assim, né? Aí, tudo que não fosse esse padrão, ele já está diverso, ele já está fora daquele padrão que a gente acostumou.
Então, eu já ouvi várias pessoas falando, ah, não, eu não entro no Rotary porque Rotary é só para gente rica. Nananina, não, Rotary é para todas as pessoas. Né? E como é que eu vou fazer isso? Exatamente diversificando o meu clube. Exatamente incluindo o meu clube. Incluindo pessoas diferentes no meu clube. E quem são essas pessoas diferentes? É o resto da humanidade, que valem tanto quanto a gente e estão aí à disposição para fortalecer o Rotary e nos engrandecer, porque a gente aprende tanto com as pessoas que a gente deixou de lado até agora. E pior que a gente mesmo que criou esse padrão, né? Exatamente. E a gente mesmo que fez o outro ser diferente. Ele não quer ser diferente, mas a gente tornou ele diferente. Colocou ele como se ele fosse diferente, né? Exatamente. Porque a gente estipulou que X coisa era padrão, sendo que, na verdade, ninguém disse que isso seria o padrão. Na verdade, você pode integrar, incluir qualquer tipo de pessoa. Se a pessoa for negra, e aí? Ela é tão inteligente quanto ou mais do que uma pessoa branca. Só porque a cor da pele dela é diferente, só porque a religião dela é diferente da minha, ou politicamente ela tem uma filiação diferenciada, então eu não vou rejeitar aquela pessoa de maneira nenhuma, né? Vamos lá, a sigla agora está enorme, né? Como usar a sigla LGBTQIA+, hoje em dia? Pois é, na verdade, é só a gente utilizar LGBT, QIA+, PN, todo o resto, como nos disse um professor que fez uma palestra para a gente, são invencionices ou criações das nossas cabeças. Se nós colocarmos comunidade LGBT, já estamos atingindo toda a comunidade que trabalha com a sexualidade de uma forma diferenciada do hétero, né, do heterossexual. O homossexual já está incluso aí e outros tantos dessa comunidade que tem sua maneira de se comportar sexualmente diferentemente daquele também chamado padrão do ser humano, né? Então só LGBT já tá bom. Como se apresentar para uma pessoa deficiente visual? Como você se apresentaria agora, por exemplo, para uma pessoa deficiente que está nos ouvindo? Essa é uma pergunta muito legal, porque nos últimos tempos, principalmente do meio do ano passado para agora, para esse momento atual que nós estamos vivendo, eu tenho tido contato com pessoas, PCDs, né, pessoas com deficiência visual, porque nós da comissão estivemos lá no CDV, que é o Centro Especial para atender as pessoas com deficiência visual. E nós aprendemos muito, e aprendemos também com o companheiro José Antônio, que é de outro distrito. Então, como é que você se apresenta? Com rapidez, tá? Porque o PCD, a pessoa com deficiência visual, ela precisa captar e memorizar aquilo que você vai falar. Então, você não pode demorar muito na apresentação, porque senão ele não consegue compreender, ele pode se confundir. Então, no caso aqui, agora, se eu fosse me apresentar, eu diria: sou uma mulher branca, de cabelos loiros, com os olhos castanhos. Trajo um vestido preto com listras bege e estou com um blazer, um boto do Rotary. Atrás tem um banner com o lema do Rotary, com a logo do Rotary. Então isso já bastaria para um PCD saber quem é que está falando. Porque se eu continuar detalhando nos mínimos detalhes, não, eu farei isso se eu for escrever. Aí quando ele for ter acesso aos aplicativos de leitura, daí ele vai lendo vagarosamente,
na velocidade dele, mas na velocidade da fala de um não vidente, de um vidente que somos nós, o não vidente ele não consegue acompanhar tudo aquilo que a gente fala, se a gente colocar muito detalhe. Então, assim, o básico é o essencial. E a apresentação segue o mesmo padrão de breve, de se puxar poucos detalhes para o deficiente auditivo? Olha, para o deficiente auditivo já é outra questão, né? Porque nós temos aquele deficiente de nascença. Então, esse deficiente, ele deve, como nós aprendemos no CEAL, que é o Centro Especializado para Pessoas com Deficiências Auditivas, então, ele deve passar por um estudo bilingual. Ele tem que ir para um centro de 2 línguas, então ele vai aprender português e a língua Libras. E essa língua Libras, em muitos momentos, ela não corresponde ao português. Não existe tradução, assim como em outras línguas, não existe tradução para determinadas palavras em português. Então, é mais complexo. Então, talvez ele aprendendo português, ele vai ler. Para ele seria melhor a leitura do que Libras, né? Esse que aprendeu Libras. Agora, aquele deficiente auditivo, que ele não nasceu surdo, ele foi perdendo a audição ao longo do tempo, o que ocorre? A sugestão do CEAL e dos médicos é que ele consiga se adaptar, ou seja, nós teríamos que fazer o maior esforço possível, campanhas, e ele também, para que ele pudesse utilizar o aparelho, porque ele já teve contato e ele consegue compreender a língua daquele país, do país em que ele vive, a língua materna. Então é melhor que ele utilize o aparelho e escute, mesmo que ele escute pouco, ele consegue fazer a leitura labial. Não entendi das Libras. Quer dizer que as Libras não é uma linguagem portuguesa? Não, você tem Libras português, você tem uma Libra correspondente para cada língua. Então nós temos a Libra português, só que ela, em muitos casos, como são sinais, e o falante, inclusive esse é um cuidado que nós que somos falantes, né, que não somos mudos e não somos surdos, nós devemos ter esse cuidado quando tratamos com pessoa com deficiência auditiva. Temos que falar numa velocidade menor, porque aquele que vai traduzir, como já disse a palavra, ele vai traduzir. Então, ele tem que ter acesso ao conteúdo em primeiro lugar. Não sei se vocês sabem disso. Por exemplo, vamos apresentar aqui esse programa. Então, ele já teria, o tradutor de Libras, que ter tido acesso a toda a documentação que vai ser utilizada e que aqui na hora a gente não fugisse muito do que a gente combinou de falar, né? Do roteiro, porque daí ele já traz palavras nas Libras, né? Na linguagem dos sinais, bem próximas à realidade da língua portuguesa. E porque às vezes nós não tem correspondência, né? E quando o falante fala rápido demais, o tradutor não consegue captar. Então é difícil para ambos, né? É difícil para quem está falando que tem que fazer um treinamento, porque a gente muitas vezes não imagina que a nossa velocidade de fala seja muito rápida para o tradutor. E também o tradutor tem que ficar lá se virando, né? Quase que como um doido para poder fazer. E quem está assistindo também tem dificuldade para captar. Então fica difícil para todo mundo. Então tem que se fazer já uma combinaçãozinha anterior e ir naquela toada, naquele ritmo. E infelizmente a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto, né?
Mas vamos chegar, né? Claro. Aos pouquinhos. Tudo é evolução. Eu acho que é um assunto também que está vindo muito à tona agora. Sim. Mais abertura, né? Antes era muito Isso. fechado. Qualquer uma dessas, vamos chamar assim, né? De deficiências que a gente está falando aqui, não era muito aberta. E hoje a gente também tem a internet, né? Que Isso. ajuda muito. Atrapalha um lado, mas ajuda bastante. Se a gente souber usar, vai nos auxiliar muito. Sim, né? sim. Vai nos auxiliar muito. Inclusive, como você disse, né? Não era muito aberto. Tanto que ela ainda é chamada de deficiência oculta. Quando você coloca o cordão, você coloca o cordão de deficiência oculta. Porque quem é que adivinha que uma pessoa é surda? Você olha para a pessoa e você adivinha que ela é surda? Não. A gente vai falando, ou muda. A gente vai falando com a pessoa. E aí, de repente, ela não responde. Aí você, ué, o que foi? Né? Aí que você vai perceber, vai se dar conta. Agora, se ela estiver portando o cordão da deficiência, aí fica mais fácil, porque ao bater os olhos, a gente já identifica. Tanto que essa é uma das minhas sugestões para os clubes de Rotary, que todos os clubes pudessem ter o cordão de girassol e o cordãozinho de quebra-cabeça, tanto para os autistas e o quebra-cabeça para deficiências ocultas. Por quê? Porque nós, quando fizéssemos alguma campanha, nós poderíamos doar quando encontrássemos alguém, ou se soubermos de alguém que tem essa necessidade, a gente pode doar, porque nem sempre eles conseguem adquirir, nem sempre está à disposição. O outro podcast, a pessoa que veio aqui falar, a doutora Clay, que eu acredito que está nos assistindo também, ela, além de ser autista, né, ela trabalha com isso, desenvolveu o trabalho dela todo voltado. E assim, ela mostrou a dificuldade, né? Sim. A dificuldade em ser autista e em passar para as pessoas que estão ao lado dela. Isso, é verdade. Eu tenho alunos autistas e realmente é complicado, né? Por exemplo, eu tenho um aluno autista que ele, na hora do lanche, ele não entra, ele não fica no refeitório, porque ele não consegue sentir-se bem, ele fica muito mal com muito barulho que tem. E é a conversa normal das pessoas no refeitório. Então ele tem que fazer o lanche dele fora daquele ambiente, porque senão ele começa a passar mal, porque é muito barulho para ele. Então, assim, são muitas variantes. A pessoa tem que conhecer mesmo, tem que saber. E isso eu acho que o rotariano faz tranquilamente, né? Só dá uma estudadinha. Com certeza, com certeza. Essas pessoas precisam por exemplo, de um banheiro adaptado? Nossa, com certeza, né? Todos nós sabemos que a gente não pensa que em algum momento a gente também possa vir a ser uma ANE, né? Uma pessoa com necessidade especial. Nós estamos muito bem caminhando na rua e podemos sofrer um acidente. E, de repente, né, como se diz, do nada você ficar sem uma perna. Eu não estou desejando isso para ninguém, não. Né? Mas são coisas que podem ocorrer. Eu posso ter uma diabetes e perder uma parte do braço, perder algum membro. Então, gente, é uma necessidade não só para aquele que a gente acha que está lá longe, que está distante, que não faz parte da minha vida. Ele é um ser humano assim como cada um de nós e merece todo o respeito e toda a atenção. Então, o banheiro adaptado é o mínimo que uma pessoa precisa ter, né? É verdade. Tem umas mensagens aí, companheiro? Temos sim, temos aqui do Edson Queiroz, mandando aqui abraço a todos os companheiros. A nossa companheira aqui, a Zilma, que eu não canso de dizer que ela que foi a autora, né, da nossa oração, do nosso clube. Está ali atrás. Belíssima, por sinal. Valéria José, nossa presidente eleita, né? Que também está dengosa. Dando aqui uma boa saúde noite. para ela. A Leozinha, minha digníssima primeira dama, está aqui também no Boa Noite, companheiros.
o Jodivar, também daqui dando boa noite a todos, e o nosso companheiro Ives, nosso atual tesoureiro, também está aqui no nosso boa noite. E aí? Boa noite a todos. O Antônio Zeferino acabou de entrar também. Boa noite a todos. Boa noite aí para vocês que estão assistindo a gente. Muito legal, viu? A gente está aqui com a Tânia, a presidente da comissão DEI do Distrito 4530. A Tânia, que é do Rotary Clube de Brasília, Lago Norte. Vamos lá. A questão da mobilidade, para as pessoas PNE, a gente ainda está muito atrasado nessa questão? Olha, a gente poderia estar mais adiantado, né, se a gente pensasse no outro. Mas, assim, é como a Márcia falou agora mesmo, né? Já estamos começando. Então, quando a gente já está começando, saiu da inércia, já é algo maravilhoso. A gente já tem que ficar feliz por isso. Mas, com certeza, a gente precisa de um ambiente adaptado para essas pessoas. Um ambiente que não tenha tapetes, né? Porque a pessoa ela não vai adivinhar que tem um tapete ali, ou o tapete pode embolar. Uma pessoa que tenha no chão, você tem o piso tátil, e eu acho que vocês sabem, né? Se não sabem, deixa aqui meu recadinho. Nós que temos mobilidade tranquila, que conseguimos andar, não deveríamos, não podemos, né? Não é uma bronca, né? Mas não deveríamos pisar no local que tem o piso tátil, porque esse piso tátil ele tem ranhuras, ele tem elevações e ele tem rebaixamento, justamente para que aquela pessoa que não enxerga, ela possa saber exatamente por onde ela deve trilhar o caminho dela. Agora, se a gente pisa ali em cima, se todo mundo fica se movimentando e pisando ali, a gente vai estragando. Então, desgasta, né? E a informação que esse cego vai ter, que esse não vidente vai ter, vai ser diferenciada daquela que a gente gostaria que ele tivesse. Outra coisa também que eu vi muito bacana para os deficientes visuais foi numa feira do livro em Porto Alegre, um tripé, e em cima do tripé você tem uma prancha de madeira, e nessa prancha de madeira você tem colocado na verdade, alguns pedacinhos de velcro, e nesse velcro, próximo ao velcro, você tem escrito em braille, ali a gente tem escrito em braille, o que é que existe naquele espaço que está ali delimitado. Vai estar escrito, por exemplo, ali era uma feira do livro, então, do estande 10 até o 30. Então, a pessoa deficiente, ela podia, passando as mãos ali, vendo cada pedacinho de velcro, era um estante, era a representação de um estante. Tá? Então, ela sabia onde estaria uma bandeira nacional hasteada, porque em braille estava tudo escrito. Eu sugeri que nós fizéssemos esse tipo de, vamos dizer assim, de totem, né? Vou falar assim, esse tipo de, utilizasse essa metodologia lá na Fundação dos Rotarianos. Para quê? Para quando as pessoas chegassem lá, as pessoas PCD, né? As pessoas que não enxergam, elas soubessem exatamente onde está a mobília daquele local. E como é de velcro, é muito legal, porque você pode tirar, se você formatou diferente a sala naquele dia, você pode mudar. Você tira o velcro e coloca no outro lado. Hoje nós estamos aqui formando um ciclo, então eu vou lá no meu espaçozinho que eu tenho reservado para o PCD e eu coloco ali um círculo. E na hora que ele passar a mão, ele vai saber que ali está em círculo hoje. E que no dia anterior estava em U, ou estava em duas colunas, né? Em duas retas paralelas. Como é que está posicionado todos os móveis? Como é que estão posicionados? Então, é muito legal esse método. E assim, com certeza, muitas coisas. Lá também eu pude observar
que existia uma pessoa falante de Libras para quem precisasse. O que é que a pessoa surda muda, ou só muda, ela precisaria fazer? Ela chegava no estande principal, e isso estava informado, com placas, escrito e tudo. Ela apertava uma campainha vermelha e de lá de dentro vinha uma pessoa que falava com ela em Libras. E aí ela podia perguntar o que ela quisesse. Que legal se nós tivéssemos no nosso clube, né, em cada clube que a gente venha a ter, uma pessoa que saiba, pelo menos uma, que saiba se comunicar. Quantos rotarianos a mais nós teríamos nos nossos clubes? DQA não ia reclamar mais, né? Eu não diria nem só no Rotary, né? Mas estendendo para empresas, escolas, né, e tudo mais. Isso. Se tivesse um professor ou até mesmo um aluno numa empresa, alguém que soubesse para poder ajudar até alguém que chegue, né, recepcionar alguém que chegue com essa deficiência, né, vamos chamar assim, como seria mais fácil, né, para eles, como seria mais fácil para a gente também, porque a gente também não entende eles. Não, é muito complicado. Eu já tive aluno surdo, mudo. Meu Deus do céu, que luta que foi para mim. Foi muito complicado aquele ano de estudo, Sim. Porque eu apontava para o livro. Isso já era no 3º ano do ensino médio. E então, quer dizer, você já pressupunha que o aluno soubesse alguma coisa da língua portuguesa para poder ler, mas eu não conseguia me comunicar direito. Tive que pedir uma bidocência, ou seja, pedir alguém que soubesse realmente falar em Libras para poder me auxiliar, né? E conseguiu também. Consegui, muita luta, né? Porque as coisas não são tão fáceis assim, nós estamos caminhando ainda, tirando o pezinho do chão para começar a andar. Mas o mais importante é que a gente reflita, pense que todos nós, quando a gente fala assim, esse deficiente, quem de nós não tem uma deficiência? Todos nós somos deficientes em alguma coisa. Né? E a gente já está dando o primeiro passo, né? Sim. Acho que a gente está vendo aí mundo afora já se preparando. Muitos filmes, muitos shows que você vai, você já vê a pessoa falando, né? Nas Libras. Já tem as televisões, já tem aquela forma de falar diferenciada também, né? Sim. Precisa. Então, assim, eu acho que o primeiro passo já foi dado. Agora é a gente cobrar aí das autoridades também, Isso. Né? É muito importante, né? Pois é. Quando ele me perguntou sobre a mobilidade, porque a gente tem que trabalhar com a questão da acessibilidade, né? A acessibilidade. Eu lembro que o meu padrinho de Rotary, Francisco Ricardo Favila, já faleceu, ele muitas vezes deixou de ir a reuniões, porque a reunião ia ser aqui e ali e não tinha um elevador para ele. E ele usava uma prótese em uma das pernas. E muitas vezes ele não estava bem naquele dia, então ele tinha que estar na cadeira de rodas. Então os cadeirantes, imagina um cadeirante utilizando uma calçada que não está bem preparada para ele. Não tem ali o nivelamento padrão estabelecido para que ele possa subir e descer sem se machucar. Porque muitas vezes a gente vê rampas dizendo que tem acessibilidade, mas a rampa é tão íngreme que se você empurrar a pessoa ali, ela é capaz de cair da cadeira, né? Cair, e você não vai ter como segurar, força para segurar essa pessoa. Então tem que realmente pensar de verdade, pensar não só com a cabeça, mas com o coração. Não só politicamente falando, né? Mas pensar, né? Se colocar, né? No lugar da pessoa. Sim. Né? Eu estava até comentando mais cedo que até a gente que vai empurrar um carrinho de bebê, né? A gente vê muitas vezes na rua as pessoas andando na rua, porque nas calçadas não tem como você andar. Isso. Além de algumas
ser diferente da outra, né? De uma casa para outra, ainda tem o comércio, vários Sim. comércios que usam a calçada. Então você não consegue, você não tem como disputar a calçada com o comércio. Mesas, entre outras Isso. coisas, né? E aí você tem que ir pra rua disputar com os carros, às vezes com criança, cadeirante, a gente vê muito, né, aqui em Formosa mesmo, porque não tem como andar. Eu acho que essa parte aí do comércio, por exemplo, é uma questão de respeito, né? Todo o Universo Day é uma questão de respeito, se a gente pensar bem, né? E na verdade a gente aprende isso quando? A gente aprende isso dentro de casa e aprende isso na escola. Tem que aprender, deveria ser uma das nossas obrigações aprender isso. Por quê? Como que você vai fazer quando você está empurrando um carrinho de bebê? Você vai falar assim, olha, tira essa mesa daí, por favor, que eu vou passar com um carrinho de bebê, você para de beber, né? E eu tenho que passar aqui. Não dá, não tem condição. Então, quando a gente começar a pensar que o mundo não é apenas, não gira em torno de mim, né? Aí a gente muda. Então essa é dessas coisas que trata a Comissão Day, né? Não é de nada relativo à sexualidade apenas, porque também podemos tratar da sexualidade. Qual é o problema de você manter um relacionamento com uma pessoa que esteja participando da comunidade LGBT? Nenhum problema, é um ser humano igual a gente. Pensa, chora, ama, ri, é um ser humano, né? Mas a nossa pouca capacidade, às vezes, de gostar das pessoas ou de pensar que todo mundo merece tem o mesmo valor, né? Colocar do jeito que o Rotary pede pra gente. Jennifer Jones, Gordon McNally e Stephanie Urshik, eu não sei se é bem assim que se eu pronuncia. também ainda não sei falar o nome dela, não. Mas todos eles estão batendo forte nessa tecla de que Day, gente, se fosse Day mesmo, só de dar, do verbo dar, que maravilha doar. Sim. Que maravilha doar, né? Mas o Day é diversidade, equidade e inclusão. E essa palavrinha equidade é que é a mais difícil para a gente. Porque como é que eu consigo tratar alguém que tem uma necessidade diferenciada da minha, igualzinho àquelas condições das quais eu sou beneficiada, privilegiada, muitas vezes, né? Então, eu largo para lá. Não dá para fazer não. Dá sim, é só tentar. É só colocar cabeças pensantes, que são vários rotarianos, tem pelo menos 20 em cada clube, para pensar. E né? nem só do Rotary, né? Sim. A gente hoje está falando aqui com a Tânia, que ela é rotariana, mas é um assunto que a gente está querendo trazer para toda a comunidade. Sim. Né? Que esse assunto seja levado na escola, seja levado nos trabalhos, nos encontros de amigos, né? A respeito dessa necessidade, para cada um fazer a sua parte, né? A gente tem amigos com deficiências, a gente tem família com deficiências, então eu acho que é a hora de um ajudar o outro, da gente começar a aprender a se colocar no lugar do outro, não só no Rotary, mas no geral, né? E abranger que aí não é a questão só da pessoa ter uma necessidade, ser portadora de uma necessidade especial, né? É como foi falado aqui com a sigla LGBT, que aí fazem aquela firula lá para poder ter mais coisas, né? Algum tempo atrás eu tinha chegado num atacadista aqui, aí fiz 2 voltas no estacionamento para poder arrumar uma vaga. Eu fui conseguir estacionar meu carro, que eu volto e vejo um rapaz e uma moça descendo do carro, que estacionaram bem na vaga para portador de necessidade especial.
Aí eu me incomodava com aquilo, aí é vaga para portador de necessidade especial. Aí o que o rapazinho me respondeu? Mas esse é carro oficial. Eu, pior ainda. Achou ruim. Pra começar Ele achou ali, ruim, né? A pessoa Aí, não tem a noção do que está fazendo, né? aí eu volto ao que a companheira falou, que tudo tem que ter a base em casa e o complemento na escola. Porque a Léo, como a primeira formação dela é pedagogia, ela até desistiu da profissão, nós lá em casa costumamos falar o quê? Que educação quem dá é pai e mãe. A escola dá conhecimento. E eu acho que o que falta muito hoje no ser humano nas pessoas em si, é tratar o outro como ser humano, do mesmo jeito que ele é. Ele tem que tratar, independente se é homossexual ou não, se falta uma perna, se falta um braço, se usa um tapa-olho. É tratar como ser humano, é gente, caminha, precisa comer igual nós precisamos, precisam beber igual nós precisamos, precisam dormir igual a nós. Qual é a diferença dele? Para mim, nenhuma. Nenhuma, é porque a gente estipulou, né, na nossa mente que uma pessoa obesa, por exemplo, ela não pode participar do Rotary. Ela não pode por quê? Porque eu não deixo, muitas vezes. Por quê? Ou seja, dependendo de quanto ela pesa, nós não temos o mobiliário adaptado para atendê-la. Né? Não adianta eu pegar 2, 3, 4 cadeiras que o Inmetro diz que aguenta tantos quilos e aí colocar ali. Não foi feita para aquilo. Não foi. E nós não pensamos, nem lembramos. Será que a gente lembra quando vai montar? Falar, não, peraí, pode chegar alguém aqui que não escuta, pode chegar alguém aqui que não enxerga, pode chegar alguém aqui que esteja acima do peso, e eles então vão estar ali já da reunião. Eu não vou atendê-los, porque eles têm essa situação, não é nem problema, né? Porque eles estão nessa situação. Não, nós enquanto rotarianos e seres humanos, como você bem falou, a sociedade precisa mudar. Exato. Não há mais espaço para nós sermos do jeito que éramos antes. Né? Então, assim, eu me lembro que enquanto professora, muitas vezes você fala assim, ó, você vai sentar aqui, você ali, você ali. Bom, hoje em dia a gente não pode fazer mais isso, ou não deve, né? Por quê? O autista, ele não vai sentar no mesmo lugar que você determinar. Não é mesmo? Aquele que tem uma deficiência auditiva, ele vai ter que mudar de lugar, porque ele vai precisar escutar. Às vezes ele tem uma baixa, a audição dele está baixa. Então ele tem que mudar de lugar para poder conseguir ouvir. E o outro que não enxerga, ele também vai ter que sentar mais para frente, mais para um lado, mais para o outro. Do que ainda não tem uma correção visual, né? Porque ele não tem, ou muitas vezes porque não se sabe que a pessoa tenha deficiência. Nós convivemos tantos anos sem observarmos a fundo as outras pessoas. E eu tenho uma certa preocupação com a questão da internet. No sentido de que ela nos ajuda muito, vai nos ajudar muito se nós soubermos usá-la em benefício de tantas deficiências. Mas se nós ficarmos apenas utilizando a internet para outros objetivos, ela pode nos atrapalhar, porque nós não olhamos mais no olho do nosso companheiro, do nosso amigo, do nosso irmão. Gordon McNally, ele fala isso pra gente na revista Rotary Brasil, número 1220, de fevereiro de 2024. Ele está pedindo para que nós nos sintamos pertencentes ao Rotary. E como é que é isso? É quando eu faço uma ligação, uma conexão com o outro companheiro. Por que é que muita gente sai do Rotary? No ano passado, meus alunos e outros alunos da mesma série, nós cozinhamos arroz apenas em água.
cozinhamos um experimento que está gravado, filmado, tudo direitinho, feito por crianças entre 8 e 14 anos. Isso nós fizemos no ano passado, ali assim, está vivo ainda na minha memória. Em 3 potinhos nós colocamos, eles colocaram, pegaram da panela e colocaram. O primeiro potinho era do ódio, o segundo potinho era da ignorância, indiferença. E o terceiro potinho era do amor. Então, nós esperamos 3 meses com esse arroz cozido, apenas cozido. Só arroz cozido, para ver o que ia acontecer. Aquela energia jogada ali dentro daquele potinho, nós tivemos o resultado dessa energia das crianças após 3 meses. Então o potinho do amor, ele ficou com uma leve sujeirinha em 1 ou 2 grauzinhos de arroz. É uma coisa impressionante, façam em casa. O potinho do ódio ficou muito mofado, mas o que ficou pior, gente, foi o da indiferença. Então, se eu sou um rotariano, eu tô no meu clube e ninguém nunca me vê, é claro que eu vou sair, senão eu vou morrer. Eu vou morrer lá dentro, gente. Nós não podemos ser indiferentes com o outro. Nós não podemos ser indiferentes com o nosso colega, nosso companheiro, com o nosso amigo, com o nosso chefe, com o nosso irmão, com aquele que está limpando o chão. Nós não podemos ser indiferentes com ninguém. E ninguém pode ser indiferente conosco. Eu fiquei chocada, porque eu acho que se me perguntasse, você acha que qual desses potinhos que vai ficar pior? Eu diria o do ódio. Eu acho que todos vocês diriam isso. Eu também achei que fosse. Né? Mas não foi. Não foi. Ele ficou muito ruim. Ficou muito embolorado e fedendo. Muito. Mas o pior de todos foi da indiferença. Porque ninguém quer ser esquecido. Ninguém. E aí a gente começa a ter pessoas com problemas mentais, pessoas que cometem suicídio, pessoas com doenças gravíssimas, que às vezes não são doenças físicas, são doenças da mente, doenças da alma. Por quê? Porque elas estão ali jogadas, tanto que na família, na própria sociedade. Ninguém quer ser esquecido, todo mundo quer pertencer. Eu ia falar isso mesmo, porque a gente, né? Você falou do Rotary, né? E a gente vê isso na própria família. Às vezes uma família grande e uma das pessoas acabou ficando ali, né? Esquecidas. Isso. Porque não se ambienta de acordo ali com a família, né? E eu acho que isso daí que é onde entra em depressão. A gente está aqui em Formosa, a gente, acho que em uma semana teve duas pessoas, né? Meu Dois Deus, jovens é que muita faleceram. coisa, é muita coisa. E a gente fica se perguntando, né? O que leva os jovens, né, a tal situação, com família, pessoas bem-sucedidas, né? Um matando o outro. Assim, isso tudo acontecendo com os jovens. O que passa na cabeça desses jovens? O jovem ele é muito sensível, Falta né? pra eles. Ele, às vezes, falta isso, carinho, Pois é. atenção, um olhar, alguém que chegue para ele e diga assim, essa é a importância do Hila. Quando a gente faz um Hila e trata bem o jovem, ele percebe que ele pode ser um grande homem, uma excelente mulher no futuro, e esse futuro não está longe, esse futuro está logo ali. E a gente pode e deve passar isso nos nossos programas. Então, todo mundo que se sente rejeitado, ou seja, há uma indiferença com relação à sua pessoa. E às vezes a gente rotula a pessoa assim, deixa fulano é doido. Pelo amor de Deus, a gente não pode fazer isso com ninguém, né? Não devemos fazer isso de forma... Por mais que a gente não consiga compreender os porquês, o motivo do outro, se você não entende,
É que hoje eu esqueci minhas frasezinhas, tá? Eu vou pedir desculpas. Mas eu tenho umas frasezinhas que eu leio de vez em quando. Mas essa eu tenho aqui de cor, porque ela é bem pequena. Se você não entende, respeite. Isso. Não precisa fazer grandes É o mínimo, coisas, né? Vamos lá. Como promover diversidade, equidade e inclusão no local de trabalho? Agora é lei, né? Já tem um tempinho que é lei. É muito importante que a gente consiga. Então, se a gente consegue, vamos lá para trás, né? Se a gente consegue educar aquela criança, ela vai saber que ela vai ter um lugar no futuro. Ela vai saber que ela vai ter um emprego no futuro. E a minha sugestão na segunda-feira, quando fiz uma palestra no nosso clube, quem ouviu, acho que o Jodivac está por aí, né? Se ele ainda está, eu acho que ele estava lá na palestra. Então, ele me ouviu dizendo, gente, vamos respeitar as pessoas, mas vamos começar fazendo um Rila, por exemplo, para cadeirantes. Olha que desafio. É verdade. Né? Vamos fazer um Rila para pessoas com deficiências especiais, seja ela qual for. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter que mexer com muita coisa dentro da gente para descobrir o que é que essa criança, adolescente, esse jovem adulto, o que ele vai poder fazer daqui para frente. E aí ele vai ser incluso lá em X empresa, na Y empresa, seja em qual for o lugar, e nesse local, onde ele estiver, ele vai estar feliz, ele vai estar bem. Mas o pessoal da empresa também tem que receber um curso, né? Tem que receber um treinamento, tem que conversar sobre o assunto, tem que deixar de lado o tabu e aquela palavrinha mágica que eu sempre falo, tira o preconceito de dentro de você. Eu conto sempre esse caso de que eu conheci uma pessoa que falava que não gostava de creme de leite. E então eu perguntei, mas você não gosta de creme de leite por quê? Ah, não sei, porque eu olho para ele e acho estranho. Gente, pelo amor de Deus, já provou algum dia? Não, nunca. Então como você pode dizer que não gosta de uma coisa se você nunca fez? Ah, não, então eu tenho que sair provando, sei lá, coisas absurdas por aí. Não, não é bem isso. Vamos tentar imaginar, olhar o mundo também pelo olhar do outro. Como é que o outro está me mostrando as coisas? Sentar, parar e conversar. É só isso. E facilmente a gente consegue resolver muitos problemas. Teremos menos suicídios, menos problemas mentais. Você falou aí de conversar, né? Você já reparou que hoje as pessoas não estão mais conversando? Não. O telefone é só para mensagem. Você ligar para alguém, ele não atende, ele te responde ali, mas não atende, não quer mais ouvir sua voz. Isso. Né? Não, é difícil, às vezes o Cássio, a gente do trabalho, ele ainda fica assim, liga, é melhor ligar, porque já resolve. Não resolve, porque a pessoa não atende. Isso, ela não consegue falar. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, é um dos meus superiores, e um dia eu falei para ele assim, mas será que não dá para eu te telefonar? Porque tá muito difícil eu tentar explicar isso aqui por mensagem, é muita mensagem, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E se eu falasse, seria tão mais fácil, né? Afinal de contas, ele não tem deficiência auditiva, então poderia me ouvir tranquilamente, né? E aí ele falou, olha a resposta dele para mim, eu não consigo falar no telefone. Sim, hoje a maioria. Os jovens, então, nem se falam. Eu falei assim, como é que é? Eu fiquei tão chocada com aquilo. Porque como assim ele não consegue falar ao telefone? O máximo que ele conseguia fazer era enviar um áudio. Áudio. Esse negócio de áudio também é febre. E é um problema, porque muitas vezes já ouvi vários psiquiatras e psicólogos falando
que nós aceleramos. Nós não, graças a Deus, eu ainda não estou nessa fase, espero não chegar, né? Porque isso é meio que uma doença, né? Uma epidemia que vai contaminando todo Viralizou. mundo. Se a gente não deixar, né? Se a gente deixar, então você aperta ali para velocidade rapidinho. Só que nós não falamos, na realidade, nós não falamos naquela velocidade lá, 2,5, sei lá quanto que é a velocidade. E aí o que acontece? Quando, por algum motivo, você está frente a frente com a pessoa, você fica angustiado e você está com seu coração acelerado, e são pesquisas já feitas, você está numa necessidade que a pessoa fale voando aquilo, você não tem mais paciência. Então ficamos doentes. Sim. Temos que aprender a utilizar a tecnologia a nosso favor. Né? Verdade. Não a nosso desfavor. A gente vê muitos bares, enfim, né, praças com jovens, até adultos mesmo, sentados, todo mundo junto, rindo, mas ali vendo o celular. Ninguém contando a história um para o outro, ninguém conversando, mas como a gente está fazendo aqui agora. É tudo no celular. Ninguém mais quer saber de conversa, ninguém quer ouvir a voz do outro. Então isso acaba, né, que isso nos deixa doentes. Sim. Nos deixa enfermos da alma, enfermos do corpo, porque ficamos com a cabeça muito inclinada, muitas vezes para baixo, para ficar olhando o celular, e muitas coisas que a gente poderia ficar aqui horas e horas comentando, né? Como falar, se bem que eu acho que a gente praticamente já falou isso aí, como falar da saúde mental no Rotary? Porque até então a gente falou do cadeirante, né? do visual, Sim. da audição, e quanto à saúde mental? A saúde mental, ela vai ficar melhor ou pior, a saúde mental do seu clube, dependendo dos rotarianos que estão ali convivendo, né? Porque às vezes a gente tem um problema em casa e o rotariano, que é aquele que é o seu companheiro, o Rotary é uma família, não é isso que a gente apregoa? Então o Rotary é a sua segunda família. Bom, se você não trata bem a primeira, você vai tratar mal a segunda também. Então tem que tratar bem todas. E aí o que a gente tem que fazer? Chegar e ver se o companheiro tem alguma coisa, tem algum problema. Aí voltamos lá no potinho. É indiferença. Quando a gente não trata bem, a pessoa vai ficando lá rejeitada, isolada. Ela bola um projeto. Gente, pelo amor de Deus, que não seja o melhor projeto do mundo. Vamos dar espaço para o companheiro também. Um dia faz o dele, Wesley, né? Isso. Outro dia faz o seu, Márcio, outro dia faz o meu. Aí, outro dia vamos fazer um outro que nós bolamos juntos. Mas vamos dar atenção às pessoas, que é por isso que a gente fica doente. E aí essa pessoa também pode estar passando por situações gravíssimas em casa e aí transfere aquele problema para aquele momento que ela está tendo ali. É o momento que ela pode desabafar. É com quem ela pode falar. Mas aí a gente não escuta, né? A gente não escuta, a gente não quer saber. Não, está trabalhando em reunião. Então a gente pode imaginar, de repente, olha, uma vez ao mês, ou escolhe a periodicidade, vamos falar sobre alguma questão que está nos incomodando. Isso sim, aí nós estamos convivendo, estamos fazendo conexão com o nosso companheiro. Aqui, ó, na primeira segunda-feira do mês, nós vamos tirar 10 minutos, porque se alguém tiver algum problema, mas se a pessoa não conseguir, bom, ela não conseguiu, mas ela tinha aquele espaço, ela sabe que tinha aquele espaço. Você pode até provocar. Você tem alguma coisa, provocar no sentido de instigar que a pessoa fale, Pra falar. né? Então, se a gente olhar para o companheiro, ele for visto, ele vai se sentir diferente.
né? Isso a gente volta lá no começo, né? É em casa, Isso. é no berço. Uhum. Que é não comparando, mas se você pega aquela criança que a mãe vai lá e dá um gatinho, aí a criança tá brincando com o gatinho e afoga ela dentro de um balde. Que isso é normal, que isso aí, Sim, gente, pode isso é ocorrer, sim. E a mãe, não, vamos jogar esse fora, semana que vem a mãe arruma outro. Essa pessoa tem tendência ao quê? Deus. Não, essa pessoa já está com problema de saúde mental. Não, mas é criança, 3, 4 anos, que isso aí é normal. Sim. É igual a minha neta. A gente chega na casa da minha mãe, tem a cachorrinha lá, a Filozinha, minha irmã, como eu falo, né, com ela. Aí, minha mãe, ela chega e minha neta vai começar a empurrar. Eu, não pode bater, não pode puxar o pelinho, é fazer carinho. Aí pega a mãozinha dela, passa, acaba. Aí depois ela fica brincando, chacoalhando a perna. Você não tá querendo chutar ela não, né? E olha que ela tem 10 meses. Porque se a gente deixar, se o filho chega e maltrata o pai, ele vai maltratar o professor, Sim. ele vai maltratar o diretor, ele vai Todo maltratar todo mundo que o Verdade. cerca. E é o que a gente volta, gente. Ensine em casa que tem pessoas diferentes, mas por ela ser diferente, ela não deixa de ser ser humano. Isso. A gente rejeita tanto o que a gente rotulou de diferente, que lá em casa tem uma gatinha que meu filho adotou. Mas ele, quando ele comprou essa gatinha, ele comprou porque ninguém queria comprar a gatinha, porque ela tem um defeitozinho na patinha. Então todos os outros gatinhos que estavam ali foram comprados. Ou seja, imagina se a gente faz isso, né? A gente já faz isso com os animais, a gente está acostumando. Se a gente, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, nós fizermos corretamente, nós já estaremos acostumados. Sim. Né? No nosso treinamento distrital, eu me lembro que um palestrante que esteve conosco lá em Anápolis, ele falou o seguinte, que nós estamos tão acostumados a matar no celular, né? Então, compramos até 2 livros dele, me desculpa que eu sou ruim para nomes, né? Eu me esqueci o nome dele agora, depois eu passo para você o nome dele. Então, nós estamos acostumados aqui, nós ficamos no joguinho, matando. Todos os joguinhos são de matar. E pai, mãe e os responsáveis não observam isso. O que a gente faz? A gente faz um mecanismo de transferência e aí a gente mata o coleguinha. Aí a gente mata a pessoa que está na rua. E é o que a gente está vendo aí demais. Aí fica uma coisa como se fosse natural. Porque eu passei, desde bebezinho, matando. Então, volto lá à questão do uso da tecnologia. Olha que maravilha, nós estamos aqui utilizando a tecnologia. Mas se a gente souber utilizar bem, né, vamos ter isso. Imagina que beleza, quando nós fizemos a palestra, o José Antônio fez a palestra, porque toda segunda, quarta-feira do mês nós temos Sala Aberta Day. Convido a todos que estão nos ouvindo e a todos que vierem assistir esse programa, que participem conosco, Sala Aberta Day. Então ali o José Antônio falou pra gente, olha, os aplicativos estão evoluindo cada vez mais e nos permitindo assistir às palestras. Ele fez uma palestra, um deficiente visual, com uma pouca ajuda da filha dele, que é vidente, mas utilizando toda a questão do aplicativo. É uma coisa fantástica, um uso bom para a internet. Mas se eu vou, desde criancinha, desde 3, 4 anos de idade, eu estou ali matando o bonequinho, eu não tenho cabeça, meu cérebro já fica registrado. Matar alguém é algo normal. Sim. Então isso causa doença em todos nós. Agredir o outro é algo normal. Então nós, enquanto rotarianos, que temos um compromisso enorme com toda a comunidade, com toda a sociedade, temos que ser mais humanos e prestar mais atenção em tudo isso. E nós temos o compromisso
líderes que somos, de levar esse conhecimento para quem não conhece, para quem não sabe que está deixando seu filho, seu neto fazer isso. Às vezes ele está pensando que está dando um joguinho inocente e ele não está dando. Que tal dar para o seu neto jogar na internet um joguinho de construir alguma coisa? Vamos construir um prédio? Vamos fazer uma ponte que leve esse bonequinho daqui para o lado de lá. É muito mais interessante. Sim. Nós temos aqui o Marco Túlio Cabral, mandou uma boa noite, parabéns. Obrigada. Grande Marquinhos. Aí a nossa presidente eleita Valéria colocou, eu também pensei que seria o do ódio. Ele voltou lá atrás, né? Sim. Aí complementou, falta de amor. É. Aí tem aqui para mim apareceu Contatos Agrotec, mandando boa noite a todos. Boa noite, contatos. Tá aqui, eu não sei quem é, gente. Infelizmente a foto aqui é bem pequenininha, eu não sei quem é. Não dá pra ver. Mas tá aqui, boa noite. Boa noite, É? Agrotec. Agrotec. Tânia, Sim. antes da gente prosseguir aqui, eu quero falar aqui pro pessoal que está nos ouvindo, aí para os nossos ouvintes de Formosa, sobre os vidros do futuro e o lixo eletrônico. Nós temos aqui 6 containers na cidade para os vidros. Você que vai na Espegebrim, que passa pela Avenida Brasília, que vai ali na Mata da Bica, leva seus vidros numa sacolinha, numa caixinha, deposita seus vidros lá. Esse vidro aí, a gente está evitando acidentes, tirando da natureza, para a gente poder fazer um bom uso desse vidro, reciclando esses vidros. Então, levem seus vidros e coloquem lá nos nossos containers, que eles estão Estão na Secretaria do Meio Ambiente, na Espegebrim, no Laguinho do Vovô, na Lagoa Feia, no deck, e tem o maior para quem quiser jogar blindex, vidro, para-brisa de carro, lá junto do nosso parceiro Ebert, um abração Ebert, lá na Recicla Metais, né? Lá ao lado da pecuária, que aí lá tem um container maior, esses outros 5 cabem mais somente garrafas e pequenos vidros, né? Isso. Na boca dele. E você viu que a água tomou conta aí da cidade e ele ficou lá em pezinho, né? Graças a Deus. Bom, gente, queremos agradecer também a Oralcim com profissionais de excelência para cuidar aí do seu sorriso. A Oralcim fica ali na Avenida Brasília, na Formosinha. O telefone é 3446-1013. A doutora Letícia está lá para te receber com ótimos profissionais. Também o nosso restaurante Panela de Ferro, a nossa companheira Léo, que toda reunião abre as portas lá pra gente, nos receber, pra gente fazer a nossa reunião. A nossa companheira, ela também que tá na listinha aqui pra entrevista, viu? A companheira Léo. Logo eu vou te passar a data, você não vai correr dessa. O Panela de Ferro fica ali na Avenida Tancredo Neves, 296, no Bosque, pertinho da rodoviária. Tem a solução informática do nosso companheiro Paulo, ali na Maestro João Luiz do Espírito Santo, 701 Formosinha. O Mundo da Informática, lá na Rua 6, 337, no setor ferroviário. O Bezerra tem o WD Comércio e Açougue, fica na rua principal, no distrito do Bezerra. Em frente para a BR-020, o nosso companheiro Ives, um abração, que está aí também ligadinho. É verdade. A lanchonete Pamonharia Empório Rural, lá em Cabeceiras, está passando em Cabeceiras, vai lá falar com a nossa companheira Clarice, que ela tem um lanche maravilhoso, o queijo então nem se fala. Temos a Silvia Biquines, a esposa do nosso presidente Juliano. Você vai para a praia, vai curtir aí um sol. Ligue para 619-9622-8652, fale com a Silvia. E o espaço para festas com piscina e área coberta para churrasco. A nossa presidente eleita, Valéria,
Telefone 619-9957-7509. E a empresa aqui do nosso companheiro Wesley, que ele nunca coloca aqui. Eu nunca coloco, gente, mas é a Ava Comunicação Visual, tá? Fica lá na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, número 515, lá próximo ao supermercado Bretas. E nós temos novidade também, logo teremos novidade com o nosso clube aqui, o Rotary Clube de Formosa Itiquira. Nós estamos aí já bem encaminhados no projeto aqui de turismo da nossa cidade, que tem muita gente que não sabe que Formosa é conhecida como berço das águas, não sabe que a nossa cachoeira aqui do Itiquira tem 168 metros de queda livre de água, dona Márcia. A senhora sabia dessa altura toda? Não tenho noção de comprimento não, mas que eu sei que ela é alta, porque eu já fui lá. É muito grande. São média de 168 metros de queda livre de água, inclusive é uma das maiores aqui da América Latina. E o nosso projeto, né? Muito linda. E o nosso projeto aí vai estar divulgando isso aí para a gente poder estar trazendo mais, inclusive nossos companheiros do nosso distrito, né? Para conhecer aqui, que são várias cachoeiras que nós temos aqui. Companheira Tânia, conhece a Cachoeira do Itiquira? Sim, conheço, mas com certeza posso voltar outra vez. Pois é, para poder dar uma passadinha lá, né? E logo, né, companheiro Cássio, a gente vai estar divulgando aí nas nossas redes sociais e no distrito sobre o projeto de turismo aqui para nossa cidade. Agradecer também aqui ao nosso TV Web de Ponta, nosso companheiro Maciel, que está ali firminho com a gente. A gente não deixa ele dormir no ponto. Um abração aí para dona Zilma, queridíssima nossa. Obrigadão aí, Maciel, mais uma vez. E, Tânia, deixamos com você aí seu recadinho final. Meu recadinho final para vocês é primeiro agradecer a Márcia por ela ter me dado essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, né, de deixar um pouco do muito que eu tenho aprendido. Agradeço o Washington, o governador Washington e a Silvanice, que me deram a chance de começar, de instalar essa comissão DEI. Deixo o meu abraço imenso para o governador Chico Francisco Chilabitz, que é membro da nossa comissão. Também aqui para a Márcia, que faz parte da nossa comissão, né? E para todas aquelas pessoas que já passaram pela nossa comissão. Também para cada um de vocês que estão nos assistindo e que estão aqui junto conosco, vibrando e pensando junto. Vamos refletir e criar um amanhã melhor para cada um de nós, porque quando nós auxiliamos o próximo, auxiliamos a nós mesmos, né? Então, com certeza, o rotariano é muito bom nisso, é muito bom em ações para o bem. Vamos construir um mundo melhor. Obrigada pelo carinho, pela atenção. Uma boa noite. Agradecemos. Boa noite, brigadão, gente. Boa noite. E para quem é só um recadinho aqui, que é como a companheira Tânia falou aqui no começo, que as pessoas acham que o Rotary são para pessoas ricas, né? Gente, eu não sou não, viu? Somos sim ricos em vontade de ajudar a nossa comunidade e ajudar o próximo, tá? Essa é a nossa maior riqueza. Isso. É verdade. Por favor, repete. Ricos Em ajudar a nossa comunidade e ajudar o próximo. A nossa maior riqueza. Muito bem. Entendi. Então, tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. O Marco Túlio tinha mandado outra pergunta aqui. O Rotary